Como criar um design profissional para o nicho de alimentação. É isso que você vai aprender agora. Eu também tenho um segredo para te revelar, então fica no vídeo para não perder. Olá, Divergente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai criar um design profissional utilizando o celular e o aplicativo Photopea. E eu já estou com o aplicativo do Photopea aqui aberto, né? A dimensão que a gente vai estar utilizando aqui é o tamanho de 1080 de largura por 1350 de altura. Então a gente vai colocar essa dimensão aqui e aqui você consegue deixar o nome do seu arquivo. E aqui deixe seu like para eu poder trazer mais vídeos como esse, tutoriais profissionais utilizando o celular. Deixa aí o seu like que vai me ajudar muito. Então vamos partir aqui para a criação de fato. Então aqui no nosso projeto temos algumas imagens, né? No caso aqui a imagem da mulher que a gente vai estar utilizando como modelo nesse nosso design. Temos também aqui algumas verduras, aqui uma alface e um tomate também, que a gente vai estar utilizando no design. Aqui temos a proporção áurea, né, já estabelecida aqui no nosso projeto. E aqui temos a nossa paleta de cores que a gente vai estar utilizando aqui para criar esse design. Então vamos embora. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui é adicionar as nossas linhas guias. No meu caso eu gosto de trabalhar com a linha guia de 80 pixels. Então eu vou deixar aqui 80 pixels e vou clicar em adicionar guias. Após isso já temos aqui a nossa margem de segurança para colocar as informações e não ultrapassar esse ponto. Em seguida vamos habilitar aqui a proporção áurea para a gente posicionar essa nossa modelo aqui no nosso projeto. No meu caso eu vou posicionar ela aqui, já que ela está olhando para a esquerda, eu vou posicionar ela do lado direito. Então vou selecionar aqui a imagem da modelo, ok, e vou jogar ela para o lado esquerdo aqui, ok. E agora a gente vai ampliar aqui essa modelo para que ela se encaixe aqui melhor na proporção áurea. Essa posição está interessante para a gente trabalhar. Em seguida agora a gente vai pegar aqui a paleta de cores que a gente vai estar utilizando. Vamos selecionar aqui essas cores, vou clicar aqui na ferramenta de conta-gotas e vou clicar aqui nessas três cores que a gente vai estar utilizando. Vou habilitar e vou adicionar a nossa tipografia, o nosso texto. A fonte que a gente vai estar utilizando aqui é a fonte Barlow condensada. Então a gente vai adicionar aqui um texto, um bloco. Texto aqui adicionado, agora a gente vai aumentar esse texto aqui também e trocar a cor dele para uma cor branca. Clicando aqui eu vou alterar para a cor branca, clicando aqui em aceitar. Agora a gente vai aumentar para o tamanho de 100, número aqui 111. Vamos posicionar aqui alinhado, para que ela fique olhando exatamente para o texto da promoção. Então ela está olhando diretamente para cá, então isso vai chamar muito a atenção. Em seguida vamos colocar as outras informações aqui. Finalizamos aqui a colocação do nosso texto, as nossas informações do design. Agora vamos organizar essas informações aqui de maneira profissional. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é organizar primeiramente os textos, certo? Então a gente vai agrupar aqui o WhatsApp, ok. Vamos agrupar aqui e colocar Zap. E vamos renomear para manter uma organização aqui no nosso projeto. E vamos agrupar tudo e colocar como textos. Agora vamos colocar umas cores aqui no nosso texto. As cores que a gente vai estar colocando são as mesmas cores que a gente definiu lá no início do nosso projeto. Então aqui no título, esse um combo disponível, a gente vai colocar aqui nessa cor verde mais escuro. Ok? E vamos colocar também essa cor lá no WhatsApp. Vamos criar aqui uma sobreposição de cor. Colocar todas as cores aqui no mesmo local. Lembra que eu falei que lá no início eu ia te ensinar um segredo? É exatamente esse segredo que eu vou mostrar agora. O segredo aqui, ó, essa parte aqui de promoção relâmpago, ela precisa ter um pouco mais de destaque aqui em relação às outras informações. E como é que a gente faz isso? A gente faz o destaque de palavras de diversas maneiras diferentes. Eu vou estar colocando aqui um texto 3D personalizado e exclusivo para esse projeto aqui. Então, para a gente colocar um texto 3D, a gente primeiramente vai lá na parte aqui da pasta do título. A gente dá 2 cliques aqui, olha só, 2 cliques. E aqui o que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai colocar aqui o traçado demarcador. Vamos clicar e vamos deixar aqui a cor da nossa paleta de cores. E eu deixei aqui, ó, o tamanho de 5 pixels, tá? Para mim aqui já ficou interessante. Em seguida a gente vai clicar aqui em sombra interna e vai definir aqui a segunda cor da nossa paleta de cores, certo?
E aqui eu vou deixar no ângulo menos 51 graus. A distância eu vou deixar em 4, certo? Então, aqui eu vou dar um zoom para a gente ver a diferença aqui, ó. Sem a sombra interna, com a sombra interna. Sem a sombra e com a sombra, tá vendo? É algo bem sutil, mas que vai fazer total diferença no resultado final. Aqui embaixo a gente vai estar adicionando uma sombra externa. Essa sombra a gente clica aqui para adicionar e a gente vai deixar nessas configurações aqui, ó. A opção de mistura, multiplicação, na opacidade 40%, distância 28, espalhar 19 e o tamanho 12, tá? Mas aí você pode mexer aqui para ver como que vai ficar na tipografia que você vai estar utilizando no seu design. Isso aqui não é uma regra, são as configurações que eu utilizei aqui para esse design em específico, tá bom? Em seguida a gente vai clicar aqui no mais para adicionar uma nova sombra externa. E nessa sombra externa a gente vai fazer algumas alterações aqui, ó. O modo de mistura a gente vai deixar em normal. A opacidade vamos deixar em 100. A distância aqui a gente vai deixar em 2. E aqui a gente vai deixar em 8. E o espalhar a gente vai deixar no máximo. Ok. Aqui a cor que a gente vai estar utilizando neste caso é essa cor verde aqui que a gente tem na nossa paleta de cores. Ok. Já está pronta essa segunda parte. A terceira a gente vai adicionar uma nova sombra externa. Nesse caso aqui a gente vai estar utilizando 3. A gente clica aqui no mais novamente. Na parte de cima aqui agora, a gente vai fazer algumas alterações também. Aqui no 2 a gente altera para 8. E aqui na cor, a gente vai alterar para a mesma cor aqui da tipografia. No caso aqui, é esse tom de verde. Na verdade eu vou até inverter. Vou deixar essa cor aqui. Vou deixar aqui no 2 e no 8. E aqui na de baixo, a gente vai colocar aqui a cor mais escura, para ficar contrastado ali com a cor de cima. E aqui a gente coloca o valor número 8. Então, finalizamos aqui essa parte do texto 3D. Olha só como é que fica bem mais chamativo esse nosso texto. Olha só, vou clicar aqui agora em aceitar. Olha só o antes e o depois. Antes e depois. Antes e depois. Olha só como o texto fica bem mais chamativo e bem mais interessante. Agora a gente vai duplicar esse mesmo efeito para a gente não ter que refazer. A gente vai duplicar e vai colocar nas outras informações. No caso a gente vai estar colocando aqui esse mesmo efeito aqui no preço. Então a gente vai clicar aqui nessa partezinha aqui, essa barrinha, para a gente pegar os efeitos. Para a gente pegar o efeito a gente segura aqui a tecla Alt, dá um clique para ficar pressionado. Clica, segura e vai arrastando aqui até chegar onde que você quer colocar. No caso aqui a gente vai colocar no 90. A gente também vai estar colocando no 299. E a gente também vai estar colocando 30 jantas e 30 almoços. Pronto, temos aqui os nossos efeitos. Agora a gente vai fazer os ajustes aqui, né, para que não... Se bem que até que ficou interessante aqui esse 0,90 por cima do 299. Eu vou até deixar assim, mas aí você pode alterar, afastar um pouco se você quiser. Eu curti assim, ficou bem interessante até. Eu vou deixar dessa maneira mesmo. Agora a gente vai colocar uma forma aqui por trás desse WhatsApp, desse número de contato, para trazer um contraste ainda melhor com relação ao fundo. Aqui na parte dos textos, a gente vai aqui na parte do WhatsApp, vamos dar um clique aqui. Aqui estamos o WhatsApp, a gente vai clicar aqui na ferramenta de formas, deixar o retângulo mesmo. Vou selecionar aqui uma cor branca, que é a cor que a gente também está utilizando aqui no nosso projeto. Vou colocar aqui a cor branca e vou colocar uma forma aqui interessante para a gente trabalhar. Vou jogar por cima do braço dela. Até é interessante disso aqui acontecer, porque que isso aqui não ficou branco, mesmo a gente colocando a cor branca aqui em cima. Pelo simples fato de a gente ter colocado uma sobreposição de cor aqui, ó. Ele alterou todas as cores aqui que estão dentro dessa pasta aqui do Zap. Então, como o nosso shape a gente adicionou aqui, ele também alterou essas cores. Então, nesse caso aqui, como eu não vou querer, eu vou desabilitar aqui esses efeitos. Ok, WhatsApp aqui. E o número, ok. E vou selecionar aqui normalmente e escolher a cor verde por aqui. Vamos deixar aqui. A forma a gente vai descer ela. Deixar ela no final. O ícone do WhatsApp
a gente também vai estar alterando. Para alterar a cor, a gente dá 2 cliques. Vai abrir aqui os estilos de camada, a gente clica sobre a posição de cor e escolhe a cor que a gente quiser. Nesse caso aqui, ele já definiu aqui as cores que a gente está utilizando. Então é só eu clicar em OK e clicar aqui em aceitar. Perfeito. Agora a gente vai organizar aqui essa forma para que ela fique alinhada aqui com as nossas informações. E agora o que a gente vai fazer? Eu quero deixar essa forma aqui por trás do braço da nossa modelo aqui. Porém, como a nossa modelo aqui é somente uma imagem, o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar aqui a imagem, certo? Nossa modelo. A gente seleciona aqui a opção clique segura e clica na seleção rápida. Então a gente dá um clique aqui que ele já vai fazer essa seleção aqui do braço dela. Ok, com a seleção feita, agora a gente pode dar um clique aqui, clicar nessa opção aqui da máscara de camada que ele vai remover essa imagem. E agora a gente percebe que ele não removeu a imagem, ele deixou somente a imagem nessa parte aqui. O que a gente pode fazer? A gente dá um clique aqui nessa camada, vai aqui em imagem, ajuste e inverter, que ele vai inverter essa camada e vai tirar a parte que estava oculta. Então já temos aqui a nossa imagem, agora parece que a imagem está por trás do braço dela. Porém ficou aqui, ó, a maneira serrilhada, né, porque a seleção não foi precisa. Então como é que a gente também pode resolver isso? A gente clica aqui na máscara de camada, ok? Vai aqui em filtro, clica aqui em outros e clica aqui no máximo. E agora a gente vai colocar aqui a opção de número 1. Ok, já diminuiu bastante. A gente vai colocar aqui o círculo. Acho que o quadrado ficou um resultado bem mais interessante. Clicamos aqui. E aqui em cima a gente vai também diminuir aqui, ó, clicando em máscara, certo? Nessas configurações aqui, propriedades aqui da ferramenta. A gente clica aqui em difusão e vai aumentando um pouco, até ficar bem suave aqui essa transição. Vamos deixar num tamanho também de 1 pixel. Então aqui já ficou bem melhor. Então parece agora que a imagem, o shape que está por trás da nossa modelo aqui. Ok, só que eu estou achando que precisa de uma sombra para dar mais essa sensação de que o objeto realmente está por trás dela. Então para fazer isso, o que a gente vai fazer agora? Aqui por cima da imagem do shape, tá vendo? A gente vai adicionar uma nova camada transparente. Aqui a gente vai selecionar a nossa ferramenta de pincel. Aqui em cima a gente vai fazer algumas configurações. Deixar a dureza em 0 e aumentar um pouco aqui o tamanho. Perfeito. Aqui a gente vai escolher a nossa cor. No meu caso aqui eu vou escolher essa cor mais escura. E vou passar um pouco aqui por cima. Ok, perfeito. Aqui você percebe que ela afetou não somente na camada de baixo aqui, que no caso é o shape, mas também na camada da modelo. Mas eu quero que esse efeito fique somente aqui na camada do nosso shape. Como é que a gente pode fazer isso? Basicamente, você deixa a camada aqui em cima, no caso aqui da sombra. Eu vou renomear essa camada. E aqui na camada do nosso shape, olha só, a gente vai clicar aqui no Alt e vai dar um clique aqui na camada da sombra para que ele fique aplicado somente a camada de baixo, que no caso aqui é o nosso shape. Porém, perceba que ele ainda está muito forte, né? Não parece realmente uma sombra, parece muito artificial. Então, a gente vai apenas diminuir aqui um pouco essa opacidade. Deixa aqui no tamanho de 30% a 35%. Olha só como está aqui o resultado. Olha só, sem a sombra e com a sombra, sem a sombra e com a sombra. Porém, eu acho que ainda está muito forte, então eu vou colocar aqui no tamanho, na opacidade de 25%. É algo bem sutil, mas que já dá essa sensação de que realmente o objeto está por trás da modelo. Agora vamos fazer a finalização aqui do nosso projeto, aplicando também alguns shapes aqui no nosso projeto para finalizar. Então o shape vai ficar por cima da modelo, então eu vou criar aqui uma nova camada por cima dela, uma nova camada transparente. Vou clicar aqui na ferramenta de caneta. Vou selecionar a cor que eu quero que fique esse shape, essa forma. Vou selecionar aqui a cor mais escura do nosso projeto. E vou clicar, segurar e arrastar para cá. E aqui eu jogo mais para cima, mais ou menos para cá. E aqui jogo mais para baixo. Aqui assim. E depois eu fecho esse retângulo aqui. Perfeito, já está pronto. A gente obviamente vai descer um pouco mais esse shape. Perfeito, vamos duplicar, agora jogar para cima. E agora vamos clicar aqui em editar, transformar horizontalmente, novamente editar, transformar agora verticalmente.
Perfeito. Vou colocar esse shape aqui na parte de cima. Olha só. Vou rotacionar um pouco mais ele aí pra cá. Aqui agora a gente vai colocar uma textura aqui por cima dessas camadas aqui, dessas formas. Eu vou renomear primeiramente aqui, forma 1, que é a forma de cima, e a forma 2, que é a forma de baixo. Eu vou criar uma nova camada transparente. Vou clicar aqui no menu em editar, preencher. Aqui a gente vai selecionar a cor cinza e vai clicar em aceitar. Agora a gente vai aqui em filtro, ruído, adicionar ruído. Vou colocar aqui o tamanho de 4% e vou clicar em aceitar. Agora aqui na opção de mesclagem vamos alterar aqui para colocar na sobreexposição linear. E agora a gente vai clipar essa camada aqui novamente, clica no Alt e dá um clique na camada para que ela fique aplicada somente na camada de baixo. Na verdade não é nem sobreexposição linear, é luz linear. Agora sim está ok o nosso efeito aqui. Então a gente percebe que já tem uma textura aqui na nossa forma. E agora a gente vai agrupar essas duas camadas aqui. E assim a camada de cima, o ruído, ele vai aplicar somente nas camadas de baixo aqui, que no caso são as camadas das formas. Para finalizar, a gente vai adicionar aqui as verduras. E agora a gente vai clicar aqui no menu filtro, borrão, desfoque gaussiano. Aqui eu vou deixar no tamanho de 7. Clicar em OK, vou posicionar um pouco mais para cima aqui. Vou duplicar essa camada. Colocar um em cima. E esse de baixo a gente vai colocar um pouco mais para baixo aqui. E aqui a gente vai rotacionar ele horizontalmente. E vamos aumentar um pouco. E aqui a gente dá 2 cliques no desfoque gaussiano, para que a gente consiga alterar o tamanho desse desfoque. Vamos deixar aqui agora em 10. Clico em OK. Vou jogar ele um pouco mais para o canto aqui. E nos tomates vamos fazer a mesma coisa. Aqui, filtro, borrão, desfoque gaussiano. Tamanho de 7.2 aqui o primeiro. Jogamos aqui para cima, por trás do alface. Duplicamos novamente. Vou colocar mais uma aqui por trás do alface. Duplicamos novamente e vamos colocar esse aqui por cima do alface. Deixa eu colocar aqui por cima. Perfeito. Isso aqui é aquele bem sutil. Agora a gente vai ambientar essas imagens aqui. Primeiramente a gente vai ambientar as verduras. A gente vai criar aqui uma nova camada de ajuste. Sobreposição de cor sólida. Vai adicionar aqui a cor verde escura. Vai clicar em OK. Vai clicar em luz indireta aqui na opção de mesclagem. Vamos colocar aqui o tamanho de 10%, a opacidade. E vamos colocar aqui por cima. Vamos clipar essa camada para que ela fique somente na camada aqui da verdura. Então, é algo bem sutil. Acredito que não esteja nem vendo aí a diferença. Vou até colocar 20%. E vamos fazer isso também com as outras camadas. No caso aqui da mulher, a gente vai duplicar essa camada aqui e vai colocar por cima da mulher. Então aqui a mulher também vai ter essa leve ambientação. Vamos dar um pouco mais de textura e nitidez nessa nossa modelo aqui. Para fazer isso a gente clica em filtro, clica em aguçar, máscara de nitidez. Nessa primeira opção a gente vai colocar números iguais, seja 30, 40 ou 50. No meu caso aqui eu vou colocar 30 porque eu quero algo bem de leve, não muito pesado. Vou colocar aqui, clico em aceitar. Novamente a gente vai lá em filtro, aguçar e máscara de nitidez. Nesse caso aqui a gente vai estar colocando no tamanho de 25 e aqui no tamanho de 1 pixel. E aqui a gente clica em aceitar. Então olha só como estava antes e olha como está depois. Antes e depois. Agora a gente vai agrupar todas as camadas aqui. Clica no Shift para selecionar todas as pastas. Clica aqui em agrupar e vamos renomear para design. Agora, com a camada selecionada, a gente clica no Alt
clique em camada e clique em mesclar camadas, porque ele vai fazer uma mescla de todas as camadas que estão dentro dessa pasta. Agora a gente vai clicar em camada e vamos clicar em objeto inteligente. E após isso a gente vai clicar em filtro para dar uma finalizada com o Camera Raw. No caso aqui eu vou querer algo bem sutil, aí na temperatura eu vou colocar -5. Aqui também a gente vai colocar -5, aqui a gente vai colocar -0,1. Aqui agora no contraste vamos colocar 5. Vibração aqui também 5. E aqui na saturação a gente vai deixar bem leve, vamos aplicar 1. Vamos clicar em aceitar. E olha só como estava agora, antes e depois, antes e depois, antes e depois. E agora para exportar esse projeto a gente clica em arquivo, clica em exportar como e clica em PNG. E é só você salvar o seu projeto. Me conta aqui nos comentários qual tutorial que você vai querer ver a seguir. Não esquece de se inscrever nesse canal para ter acesso a mais conteúdos e tutoriais como esse. E aqui eu vou estar deixando um novo vídeo complementar a esse que vai te ajudar muito. E eu vou estar deixando esse outro vídeo aqui caso você tenha bugs no seu Photopea. Então é isso e te vejo na próxima.